Olá a todos, meu nome é Lucas Andrade e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho desenvolvido durante o mestrado, que tem como título o arranjo vegetal de macrófitas e o efeito temporal na estrutura interna das metacomunidades do fitoplâncton e seus grupos funcionais em um rio subtropical de maré, que teve como orientação o professor Dr. André Adre Padial. Bom, para dar início, falar um pouco para vocês da distribuição das espécies nos ambientes. Aqui a gente tem uma imagem que representa um pool geral de espécies que ele passa por filtros. Filtros esses que podem ser filtros de dispersão, filtros ambientais e filtros de interação entre as espécies. Esses filtros, eles limitam a distribuição das espécies em determinada escala. O filtro da dispersão diz respeito ao quanto a espécie pode chegar em determinado ambiente. Filtro ambiental diz respeito a pressões ambientais em que as espécies enfrentam em cada ambiente e que, em função dessas pressões ambientais, elas Bom, aqui vou dar um corte e eu vou falar um pouco para vocês sobre a distribuição das espécies nos ambientes. As espécies elas passam por alguns filtros esses que podem ser filtros ambientais, filtros de dispersão e filtros de interação. Existe um pool geral de espécies que ele passa por esses filtros até chegar em um menor nível, que seria uma comunidade, que seria depois que as espécies enfrentam todas essas pressões, sejam de dispersão, de interação entre as espécies e as pressões ambientais, ela chegou em um pool geral em uma comunidade de espécies final. E o conjunto dessas comunidades a gente denomina de metacomunidades. Metacomunidades são comunidades interligadas por distribuição de espécies. E por que é importante estudar as metacomunidades? Bom, os processos ambientais eles podem gerar padrões diferentes nas comunidades. Significa que as espécies elas respondem de maneiras diferentes em função dos processos ambientais em que elas estão enfrentando em diferentes ambientes. Então, diferentes ambientes podem ter diferentes padrões de comunidades. Bom, e um dos modelos biológicos utilizados nesse trabalho foi as macrófitas. As macrófitas elas são plantas aquáticas que habitam em diferentes ecossistemas e elas têm a capacidade de absorver nutrientes da água e fornecer um ambiente favorável para a colonização de outros organismos. Elas também se adensam na beira dos rios, dos lagos, nos ambientes aquáticos em que elas se estabelecem e elas formam massas vegetais. E por isso elas são consideradas engenheiros do ecossistema, porque elas podem mudar as características físicas do ambiente em que elas se estabelecem e proporcionar até ambientes favoráveis para a colonização de outros organismos, como o fitoplâncton, que foi o outro grupo biológico trabalhado nesse trabalho, que eles se favorecem ou não em função dessa estrutura vegetal criada pelas macrófitas. O fitoplâncton eles são adaptados a ambientes aquáticos abertos e possuem uma variedade de formas e tamanhos. Eles são bons indicadores do estado ambiental e eles possuem diversidade filogenética funcional bastante variada, podendo ser classificados em grupos funcionais em função de suas estratégias e dos ambientes em que eles estão colonizando. Os objetivos desse trabalho foram identificar os grupos funcionais do fitoplâncton, utilizar a estrutura vegetal das macrófitas para avaliar as variações espaciais e temporais do fitoplâncton e avaliar a estrutura interna da metacomunidade do fitoplâncton. Para esse trabalho foram utilizados dados do projeto Guaraguaçu, projeto esse que iniciou em 2014
e que ele coleta dados tanto de macrófitas como do fitoplâncton, de peixes, zooplâncton e macroinvertebrados. Foram escolhidos 3 anos de dados, 2017, 2018 e 2019. Cada um desses anos foram 2 períodos, verão e inverno, em 16 pontos fixos de coleta. Então foram coletados dados tanto de macrófita como do fitoplâncton. A área de estudo é o Rio Guaraguaçu, que dá nome ao projeto, né? Guaraguaçu. Ele fica localizado na bacia hidrográfica litorânea. Sua nascente se encontra na Serra do Mar e ele possui 395 km² e deságua na Baía de Paranaguá. Ele é o maior rio da bacia costeira do Paraná. Em sua região fica localizada a APA de Guaratuba e a Estação Ecológica do Guaraguaçu. E ele é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial, pela sua importância geral para essa região. Bom, devido às suas características ambientais, esse rio possui um gradiente bem demarcado. Então, nós podemos classificar ele em setores. No caso aqui, ele foi dividido em 3 setores para melhor estudar esse gradiente ambiental. O primeiro setor é denominado cachetal, devido à dominância da cacheta nessa região. Ela fica localizada mais a montante do rio, que é um local mais pristino. Devido ao seu difícil acesso, ele é pouco explorado. Para o segundo setor, segunda região, ela já tem uma característica de alta densidade populacional, um alto despejo de esgoto e intensa atividade pesqueira, e próximo a um dos seus afluentes fica localizado um aterro sanitário já desativado, no caso. Aqui algumas fotos do segundo setor, que fica mais na parte intermediária do rio. A gente nota que há vários bancos de macrófitas, principalmente de braquiária, uma macrófita invasora. E aqui nessa segunda foto a gente vê a entrada do rio Peri, que é um de seus afluentes, onde fica localizado esse aterro sanitário desativado. E a gente vê que a coloração da água já é bem diferente. Para o terceiro setor, que fica localizado no início da Estação Ecológica do Guaraguaçu, ele possui uma menor degradação, caracterizado por um ecossistema de mangue, devido à sua maior salinidade. Por ser uma região que fica mais a jusante, sofre bastante influência das marés. Então, no geral, esse rio é bem dinâmico e possui bastante influência da maré. E essa região é caracterizada pela essa alta salinidade. Sua extensão também se alarga mais em relação às regiões mais a montante do rio. Para a metodologia, a coleta do fitoplâncton, foi utilizada uma rede fitoplânctônica. Esse material foi armazenado e preservado com Lugol. Depois as células foram identificadas, seus grupos funcionais foram classificados. Para as macrófitas, elas foram identificadas, seus atributos funcionais foram mensurados e esses atributos funcionais foram sumarizados em uma matriz ambiental, que posteriormente foi utilizado na análise como preditor ambiental para a estrutura interna do fitoplâncton. Para as análises estatísticas, nós utilizamos um modelo de distribuição conjunta de espécies. Diferente dos modelos gerais, esse modelo apresenta a estrutura interna da metacomunidade. Quer dizer que para cada um desses valores de ambiente, autocorrelação espacial e codistribuição, cada espécie vai ter um valor único. Então, denominamos como a estrutura interna da metacomunidade,
que é a contribuição individual de cada espécie. Nossos resultados para o verão. A maioria das espécies obtiveram um valor maior de contribuição para essa variável ambiental, ou seja, a estrutura vegetal das macrófitas. E para o inverno, nós observamos uma mudança desse padrão, que a maioria das espécies tiveram um maior valor para a autocorrelação espacial. Então, nós vemos uma mudança nos padrões de contribuição ambiental para a autocorrelação espacial. E isso quer dizer que nichos mais estreitos são caracterizados por fatores de pressões ambientais e nichos mais amplos são caracterizados por fatores de autocorrelação espacial mais forte. E que as espécies que mostram valor para codistribuição podem estar diretamente relacionadas às suas interações. Entretanto, como o label de Michalski 2002, essa afirmação ainda tem que ser usada com cautela devido aos fatores ambientais intrínsecos de cada espécie. Para os grupos funcionais, nós vemos que foram registrados 14 grupos funcionais para o verão de 2017 e 19 para o inverno de 2017. Já para 2018, nos dois períodos, foram encontrados 15 grupos funcionais. E para o verão de 2019, foram encontrados apenas 11. Já no inverno, foram encontrados 16 grupos funcionais. O que nós vemos que, apesar de uma diversidade de táxons, durante esses dois períodos, houve uma diminuição dos grupos funcionais. Segundo Galvanese, 2022, provavelmente essas alterações, tanto para a estrutura interna das metacomunidades, quanto para essa diminuição dos grupos funcionais, pode ser atribuída a fatores ambientais durante esses dois períodos, que há um contraste entre verão e inverno. Então, a estrutura interna da metacomunidade de microalgas do Rio Guaraguaçu, ela depende do período do ano amostrado. Que no verão nós temos um aumento na precipitação, aumento das temperaturas, e devido ao aumento do nível populacional nessa área, por ser uma área litorânea e no verão muitas pessoas vão passar esse período nessa região, há uma maior atividade humana e, consequentemente, um aumento no aporte de matéria orgânica para o rio. Então, nós conseguimos identificar os grupos funcionais do fitoplâncton, utilizar a estrutura vegetal das macrófitas para avaliar as variações espaciais intratemporais e avaliamos a estrutura interna da metacomunidade do fitoplâncton. Então, é possível observar que a estrutura interna da metacomunidade do fitoplâncton ela está relacionada com o arranjo vegetal das macrófitas, que há essa relação entre os períodos em que a estrutura vegetal, como foi sumarizada como fator ambiental, ela está organizando de uma maneira a estrutura interna da metacomunidade do fitoplâncton no verão, e há uma mudança quando a gente vê essa organização para o período do inverno. Então, nossos resultados sugerem que a estrutura das metacomunidades são dependentes da estação do ano. Vemos isso também quando analisamos os grupos funcionais, que há uma simplificação dos grupos funcionais em relação aos dois períodos, que no período do inverno nós encontramos mais grupos funcionais em relação ao período do verão. Então, nós destacamos aqui a importância do monitoramento de longo prazo, porque esses dados foram coletados durante 3 anos, e então nós podemos fazer essa comparação ao longo prazo dessa mudança em 2 estações diferentes. Destacamos também a utilização de novas ferramentas de análise de comunidades biológicas, como nós utilizamos o modelo de distribuição conjunta de espécies, que mostra essa relação para esses fatores individual de cada uma dessas espécies, e também a integração de múltiplos organismos, seja ele do mesmo nível trófico, como foi utilizado nesse trabalho, das macrófitas e do fitoplâncton, que ampliam a compreensão das conexões dos processos que influenciam a estrutura das metacomunidades. Então, esse foi o meu trabalho desenvolvido no mestrado. Obrigado a todo mundo
e até breve.